Olá, meu nome é David Marcelo e irei apresentar o trabalho intitulado de A Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, Brasil, tendo como orientador o professor Dr. Alfredo Pedroso Santos Júnior. A introdução. As coleções científicas são básicas para o conhecimento da biodiversidade, sendo destinadas principalmente a estudos taxonômicos, ecológicos e biogeográficos, segundo Aurítio e Salomão 2002, e Caines 2007 ressalta que as coleções regionais constituem um local adequado para o depósito de animais coletados por pesquisadores com autorização de órgãos competentes ou encontrados mortos pela população. Em 2012, teve a necessidade da implementação de uma coleção herpetológica com o intuito de dar suporte ao aumento de trabalhos voltados ao levantamento faunístico e à necessidade de auxiliar ensino e pesquisa. Atualmente, a coleção encontra-se no Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal. Dos objetivos desse trabalho, da parte geral, era fazer a organização do material biológico e a informatização dos dados da coleção herpetológica da UFOPA. Dos objetivos específicos, era preparar espécimes que frequentemente dão entrada no laboratório para serem tomados na coleção herpetológica, realizar a identificação de espécimes de anfíbios e répteis com auxílio de bibliografias especializadas, etiquetar e tombar animais e coletar dados referentes à coleta do animal para serem adicionados ao caderno de tombo, realizar o armazenamento e organização de forma adequada de tecidos de anfíbios e répteis com o intuito de iniciar um banco de tecidos para futuros estudos moleculares e, por último, realizar a informatização de dados dos cadernos de tombo em um banco de dados que deverá ser disponibilizado ao público para livre acesso. Da metodologia. Para o início do projeto, com auxílio da técnica de laboratório a Brenda Muniz, nós dividimos em duas etapas. A primeira etapa consiste na identificação, verificação de dados e armazenamento dos espécimes. A segunda etapa consiste na catalogação e recepção dos espécimes e preparação de novos espécimes para a coleção. No caso da primeira etapa, a identificação seria pegar aqueles animais que estão no laboratório, que foram depositados, realizar o tombamento deles no caderno de tombo físico e também na planilha do Excel, no qual contém dados de tombo de todos os animais que estão na coleção até o presente momento. Fazendo esse trabalho de identificação e de verificação de dados, nós observamos o armazenamento do espécime, o estado do pote e do álcool no qual os espécimes estão depositados. Se caso um deles for preciso fazer a troca, nós realizamos a troca para poder ter uma boa conservação daquele espécime que está depositado. Contudo, feito isso, realizamos uma identificação, nós confeccionamos uma etiqueta no qual será apresentada posteriormente. Na segunda etapa, quando o espécime chega ao laboratório, nós realizamos a catalogação e a recepção daquele espécime. Nós fazemos algumas anotações para aquele espécime poder ser tombado na coleção. Anotações tais como o coletor, a data de coleta, o local onde foi coletado e o nome específico daquele espécime. Tendo esses dados em mãos, nós passamos para o caderno de tombo e em seguida passamos para a planilha no Excel. A partir de feito tudo isso, a gente faz a preparação do animal para ele ser tombado na coleção. Esse animal, se ele chegar vivo, ele passa pelo processo de eutanásia, seguindo o Conselho de Medicina Veterinária. Passado pelo processo de eutanásia, a gente prepara ele, a gente embebida o animal em formol 10%, prepara ele, deixa o animal embebido dentro de uma bandeja por no mínimo 48 horas. Passadas 48 horas, a gente retira o espécime da formal 10%, a gente lava ele em água corrente, a gente coloca o tombo do animal, o acrônimo FOPH com o número de tombo nele, e a gente deposita o animal, enfim, em álcool 70%. A partir desse momento, a gente coloca ele no recipiente de vidro e destina aquele espécime para a coleção. Ainda nas metodologias, a figura 1 era a etiqueta de identificação do pote e dos tombos que estão ali presentes naquele pote. A figura 2 é o tombo do programa do Excel, a tabela de tombo do programa do Excel. A figura 3 é a representação dos dados do caderno de tombo e os resultados obtidos.
A coleção herpetológica do Lecam está constituída por 2.044 espécimes, sendo 1.062 pertencentes à classe Repetília e 928 pertencentes à classe Anfíbia. Os répteis estão representados por 19 famílias, 63 gêneros e 95 espécies, e os anfíbios por 8 famílias, 23 gêneros e 44 espécies. Até o momento, 53 espécimes precisam ser identificados a nível de classe. A coleção herpetológica da UFOPA apresenta espécimes de 13 municípios do estado de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. Os 3 municípios com maior número de registros são Santarém, Belterra e Itaituba. Os répteis depositados na coleção herpetológica do Lecam estão divididos em 4 grupos, que são o grupo Sauria, serpentes, anfisbênia e crocodília. A família com maior número de espécies dentre as serpentes foram Dipsadidae, Colubridae e Viperidae. A tabela 1 e a tabela 2 falam sobre a família, número de gênero, número de espécies e espécimes, tanto de répteis quanto de anfíbia. E os resultados obtidos. A figura 4 é o número de espécimes tombados na coleção herpetológica. A figura número 5 é o número de espécimes por grupo de répteis na coleção herpetológica. A figura número 6 é espécimes por serpente da coleção. E no grupo anfíbio, as famílias com maior número de espécies foram Bufonidae, Edidae e Leptodactylidae. Dos resultados obtidos, a organização dos potes resultou na uniformização de 68 potes e 1.221 espécimes verificados distribuídos entre eles. Além disso, a coleção apresenta um resumo expandido e um banner que foi apresentado no 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia, e uma nota científica sobre predação e um novo registro da mesma serpente aqui na região, que foi aceito para publicação na revista online Herpetologic Notes. As considerações finais. A coleção herpetológica da UFOPA ainda está em fase de implantação e apresenta com carência alguns aspectos, principalmente em relação à infraestrutura. Apesar disso, ela vem servindo como fiel depositário de material testemunho de artigos científicos, trabalho de conclusão de curso e dissertações de tese. As referências utilizadas no trabalho e agradecimento. Agradecimento à FAPESPA pela concessão de bolsa PIBIC, ao UFOPA pela concessão do espaço desenvolvido e aos membros do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal pelos ensinamentos que ali compartilhamos.